Olá! Hoje vamos falar sobre este kanji que significa carne. Ela tem uma figura bem interessante, né? Eu gosto, inclusive no curso eu faço essa brincadeira falando que o formato dela lembra uma barriga trincada, né? Uma barriga six-pack por conta dessas voltinhas que o ideograma tem. Mas, enfim, a proposta desse vídeo é explorar este kanji desde as palavras que são utilizadas do nível básico até o nível bem avançado, para além do N1. Então, desde o N5 até, brincando, né, até o N0. Vou ter pegado as palavras mais básicas até as mais avançadas, tá? Este kanji é muito simples, porque ela só tem uma leitura, que é a leitura chinesa, que é Niku. Então, em todas as palavras que eu vou dizer a partir daqui, vou utilizar esta pronúncia que é Niku. No nível básico, vocês vão precisar saber apenas de 4 palavras, que uma é o niku isoladamente, que significa carne, né? Carne de consumo mesmo, mas os outros 3 seria o butaniku, que é carne de porco, gyuniku, que é carne bovina, e toriniku, que seria o frango. Então, a nível de vocábulo, no nível básico, até o N5 mais ou menos, seriam estas palavras. Raramente vai aparecer algo além disso. Mas mesmo que você esteja no nível N5, eu consigo pegar alguns outros ideogramas e combinar com este kanji para trazer palavras interessantes. Um exemplo é pegar o kanji de pessoa e colocar com o kanji de carne, compondo a palavra jinniku, que até dá um tom meio macabro, né? Porque vai significar carne humana. Se butaniku é carne de porco, gyuniku carne bovina e toriniku é frango, jinniku é carne humana, né? Então, um pouquinho estranho, mas é uma palavra que existe e que é possível fazer essa combinação. E também, se pegar o kanji de carne e colocar o ideograma de comer, obtemos a palavra nikushoku. Nikushoku significa carnívoro, né? Nikushoku carnívoro, herbívoro seria soushoku, colocando o ideograma de planta, por exemplo, né? Então, dá para brincar com os ideogramas básicos também. Bem, indo um pouco além, então, já palavras ainda mais ou menos no nível básico, intermediário, vocês talvez já tenham ouvido na palavra que é yakiniku. Yaki vem do verbo yaku, que refere-se é um termo guarda-chuva que refere a grelhar, fritar, ou enfim, passa pelo fogo de maneira geral. Utilizado em pratos, né, como yakisoba, macarrão grelhado, okonomiyaki, aquela panqueca japonesa, takoyaki, né, aquele bolinho que tem o polvo, e yakiniku é o que se refere ao churrasco japonês. E não é o equivalente perfeito do churrasco brasileiro, tá? Porque no Japão a carne vem bem fininha, fatiada, para você colocar na grelha, você mesmo grelha a carne e come junto com os molhos que eles trazem. Então é outro estilo de consumo, mas yakiniku tem aí uma forma, né, de utilização deste kanji também a nível de vocábulo. O que mais temos? Temos também a palavra kinniku, né? Kinniku refere-se ao músculo, né? Kin dessa ideia de é um termo que é utilizado para músculo, kinniku é o termo genérico para músculo de forma geral. E eu lembro não, né? Porque é um mangá anterior à minha geração. Mas existia uma mangá extremamente popular no Japão, anime também, que é Kinnikuman, né? É o super músculo, digamos assim. Ele até tinha o símbolo de kanji, né? O kanji de carne estampado na testa. E é um mangá sobre wrestling, né? Essa luta que acontecia dentro de um ringue e ele enfrentava diversos adversários, né? Então, só um parênteses aí do Kinnikuman. E lembrando um pouco também da palavra carne do português e das palavras que derivam de carne que temos na nossa língua, temos o carnaval, né? Carnaval vem de carne, né? E em japonês, carnaval é kanibaru, escrito em katakana mesmo. Mas, por extensão, aliás, aproveitando deste significado original, é possível gravar carnaval usando ideogramas também. Seria em 3 ideogramas, sendo lido como shanikusai. Sha é o ideograma de agradecimento, niku é de carne e sai é de festival. Então é o festival de agradecimento à carne, literalmente referindo-se ao carnaval, tá? E ainda passando essa ideia de carne, né, de, digamos,
essa parte que envolve os ossos, temos também uma referência ao corpo, né, por extensão. Então podemos montar a palavra nikutai, pegando o kanji de niku, de carne, e tai, de corpo, para se referir ao corpo propriamente dito, né, ao corpo humano, tá? E a gente pode fazer algumas extensões deste ideograma de carne. Além de referir ao que nós associamos imediatamente à carne, ela também pode referir à parte carnuda das frutas ou dos legumes. Usamos a palavra kaniku. Ka é o ideograma de fruta, fruto, niku é carne. E aqui tem uma semelhança do português também, né? No português também falamos a parte carnuda, enfim, não é apenas para carne que nós utilizamos. Então, kaniku refere-se a essa parte comestível da fruta, geralmente utilizado como fruta. Porém, este ideograma aqui tem usos um pouco estendidos, que é o sentido de direto. Ela pode ser utilizada para algo que é feito, né, ou observado diretamente. Um exemplo é nikugan. Gan é um ideograma que se refere ao olho, mas mais no sentido de globo ocular, tá? Nikugan significa algo que você vê diretamente, sem intermediar uma tela, por exemplo. Né? Então, quando você vê algo ao vivo, você está vendo com nikugan. Nikugan de miru, por exemplo. Ver com, digamos, o olho aí mesmo, presente. E a outra é nikusei. Sei é o ideograma de voz, né? Que na outra leitura japonesa seria koe. Nikusei é a voz que você ouve ao vivo. Você vai num show, você ouve diretamente a voz, né, do seu cantor preferido. Então, nikugan, ver diretamente, nikusei é a fala direta, tá? E tem um outro uso que é interessante também, que o niku sendo utilizado para se referir a essa ligação sanguínea. Tem a palavra chamada nikushin. Shin é o ideograma de refere aos pais, né? E também utilizado para parentes. E nikushin é utilizado para se referir àquelas pessoas que você tem ligação sanguínea, tá? Então, a nível de vocábulo, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha preparado, mostrando deste kanji. E tem mais um só, que é a palavra chamada hiniku. Hiniku significa ironia, né? E é composta pela palavra hi, que significa pele, e niku, que significa carne. E ela deriva de uma expressão mais longa, que é hiniku kotsuzui, que é pele, carne, osso e medula, mostrando da parte mais superficial à parte mais profunda. E este hiniku representa, digamos, a parte mais superficial, e por conta dessa conotação negativa de algo superficial, foi mudando o significado até ter essa ideia de ironia. Então, hoje restou apenas esta palavra que é hiniku, tá? E, bem, agora vou trazer, né, algumas expressões, tá? Algumas expressões e ditos populares que utilizam esta palavra que é niku, carne. Uma delas é niku ga ochiru, né? Então, é uma expressão para utilizar, literalmente significa cair a carne, mas ela é utilizada quando alguém emagrece muito repentinamente, né? Então, alguém que emagreceu muito e você visivelmente observa esta mudança. Niku ga ochiru, de alguém que emagreceu rápido. Ou tem algumas expressões já um pouco mais figurativas, que é chiwaki niku odoru. Chi é sangue, waki vem do waku, que é ferver, então sangue fervente. Niku, carne, odoru, dançar. Então, sangue fervente, carne bailante, digamos assim. Então, a pessoa quando está num momento de adrenalina muito forte, muito empolgada para fazer algum trabalho, atividade, ou alguém que está prestes a entrar em um ringue de luta, alguém que está prestes a participar de uma competição, pode usar essa expressão. Uma outra que é interessante, mais usada em contextos de combate físico, é uma expressão chamada niku o kirasete hone o kiru, ou niku o kirasete hone o tatsu, tá? O kiru é cortar, tatsu é romper, né? Então, aqui eu estou dizendo, vou deixar cortar a carne para que possa romper, para que eu possa cortar o osso do oponente. Então, se refere àquelas situações em que você vai apanhar, mas você vai contra-atacar com mais força a partir daí. E você consegue dar, mesmo que você tenha um dano, você consegue oferecer, né, um prejuízo muito maior ao seu oponente. Então, é utilizado neste contexto, tá bom?
Então, 3 expressões, né, para compor aqui. E vamos além, né? Já temos quase 10 minutos de vídeo, mas indo mais além, aqui já é, putz, nível N0, né? Nem aparece na prova de proficiência de língua japonesa. Mas o ideograma de carne, ela tem a leitura Niku, que é a leitura chinesa, mas tem também a leitura japonesa e é lido como Shishi. Este Shishi era utilizado na língua japonesa antiga, tá? Referia a ser a carne e hoje em dia, por mais que não seja usado, talvez em alguns sobrenomes possa aparecer, como Shishido, ela permanece em algumas poucas palavras, como Inoshishi, que significa javali. Javali as pessoas se referiam apenas como I, mas para se referir à carne do javali, falava Inoshishi, a carne do javali, e isso já se tornou, né, um substantivo para se referir ao animal propriamente dito. Tá? Então, aqui tem um uso bastante... aí já é área de etimologia, né, de ir um pouco mais fundo deste kanji. E queria também trazer, aproveitando que já estão falando deste tema, que este ideograma pode ser utilizado como radical dentro de um kanji. E é uma coisa muito confusa, porque quando você observa os ideogramas que representam os órgãos do corpo, tal como intestino, que é chō, estômago, que é i, fígado, que é kanzo, né? Você vai observar um elemento que parece que é a lua, mas este radical não vem da lua, mas sim vem deste ideograma de carne. Nós chamamos, separamos, né? E chamamos este radical de Nikuzuki. Então, uma boa parte dos componentes do corpo, né, dos órgãos do corpo, nós grafamos com este radical que lembra a lua, mas originariamente, a escrita é exatamente a mesma, tá? Mas originariamente vem deste kanji de carne. Ela se achatou, né? E foi simplificado neste formato, né? Então, acho que é interessante vocês, quando forem notar, principalmente vocês que estão já no nível avançado e forem observar essas palavras, o Takashi falou que isso aqui não é lua, mas sim é carne, tá bom? Então, é isso, né? A ideia desta série de vídeos é escolher um ideograma e explorar o que podemos trazer, trazendo desde os primeiros minutos os usos mais básicos deste kanji e ir para vocábulos, né, um pouco mais avançados, falando de ditos populares, falando sobre usos mais estendidos. Naturalmente, é um tipo de conteúdo que não conseguimos trazer dentro do nosso curso Japonês Essencial, que é um curso que é voltado para estudantes iniciantes, então eu não trago todas essas curiosidades, eu falo Niku, uso os tipos de carne, né, frango, carne bovina, carne suína, aí, olha lá. E eu achei esse espaço no YouTube para falar um pouco mais, né, porque eu sou um grande nerd de kanji, gosto de ir a fundo, né, sobre os ideogramas e queria saber se vocês também poderiam, de repente, gostar dessa ideia. Então coloque aí nos comentários o que você acha desse tipo de material. Inclusive, se quiserem sugerir um próximo kanji para que eu possa trazer, sinta-se à super vontade. E caso você ainda esteja no nível iniciante, ainda não tenha, esteja assistindo esse vídeo só de curiosidade, lembramos que nós somos uma escola online de língua japonesa, composta pela equipe que sou eu, Takashi Yamanishi, a professora Tai Suzuki e a professora Mitsuko Ehara, e temos um curso chamado Japonês Essencial. É um curso que propomos ensinar a leitura, escrita, tanto inclusive dos kanji, naturalmente, a fala e a compreensão auditiva, e cujas matrículas podem estar abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo. De todas as formas, deixamos um link aqui na descrição para você ser encaminhado ou para o link de matrícula ou para o link de lista de espera, em que você deixa seu nome e seu e-mail para que notifiquemos você em primeira mão. E no mais, fico no aguardo do feedback de vocês. Se esse vídeo não for bem, vai ser só esse vídeo mesmo, tá? Acabamos por aqui. Mas espero que tenha contribuído de alguma maneira a você aprofundar um pouco dos conhecimentos em kanji. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora e nos vemos então na próxima oportunidade. Até logo, sayonara!